pessoas lindas e abençoadas, sejam todos bem-vindos. Eu sou Cris Cole. Hoje eu tenho um relataço. Um relataço para vocês. Esse relato vai até o capítulo 13, quase um livro que eu vou ler aqui para vocês. Ai, gente, não, eu tô brincando. Ele é um relato, sim, maiorzinho do que os últimos aqui do canal. E eu sei que vocês amam, e ela escreveu cada detalhe aqui nesse relato que vocês vão ficar de boca aberta, assim como eu fiquei também. Então vamos direto ao ponto, porque ele é riquíssimo em conteúdo, gente. Se preparem aí para receber. Ela começa dizendo assim, o título que ela colocou: um narcisista perverso e grandioso que voltou por 3 décadas na minha vida. E ela pôs 3 pontos de exclamação. Gente do céu, é difícil se libertar desses seres, hein? Um encosto que não sai do pé, né? Você se vê livre e fala, ai, agora vai. Aí quando vê, tá lá de novo você acaba voltando. Ela falou 3 décadas na vida dela, ninguém merece. Ainda perverso e grandioso. Capítulo 1, ela põe entre aspas, a órfã. Essa é a história da filha de um rei. E ela diz, não um rei terreno. E ela põe 3 pontinhos e diz, bom seria se fosse. Não nasci em um palácio, muito menos em uma família real, embora não fosse uma má ideia. E ela dá risada, risos. Sou a 4ª filha do casamento dos meus pais e a primeira faleceu no momento do parto. Então, de meus irmãos vivos, sou a 3ª e a caçula. Olha aí, informações, detalhes importantes pra gente conhecer um pouquinho mais da história, né, da nossa sobrevivente de hoje. E ela continua. O meu pai se chama, ela falou o nome do pai, eu não vou colocar aqui, eu não vou chamar ele de João. Meu pai se chamava João, era um homem bonito, trabalhador e gostava muito de cuidar do corpo, praticava capoeira como esporte. Minha mãe era a famosa Amélia, que cuidava de casa, cuidava dos filhos, do marido, e ela fala, mas não era valorizada por ele, pelo contrário, só não faltava comida em casa. E ela põe entre parênteses, porque isso, o meu pai achava que tinha que ser em grande quantidade. Mais roupas e outras necessidades básicas de uma mulher, ele não achava necessário comprar. E por isso a minha mãe, ela lavava e passava roupa para minha tia rica para poder comprar roupas para ela e para os 3 filhos. Vai vendo aí, gente. Ó, não deixava faltar comida, poxa, é provedor. Nossa, ele tem algo bom, porque olha, a despensa tá lotada de comida, tem fartura. Então, ele é bom ou ele é mau? Ele é ruim? É das trevas ou ele é de Deus, temente a Deus? Gente, se só tivesse coisa ruim, ninguém ficava lá, né? Pois eles ganham e conseguem manipular, trazendo o quê? Sentimento de culpa, parecendo ser bom, provedor, um bom pai, um bom marido, mas aí vê, não tem roupa, não tem... E o resto, gente? Como assim? É até onde ele acha que tem que ser. Acabou ali. Isso daqui é controle, poder, manipulação, abuso. E ela continua. Embora ela ainda era muito jovem e bonita, ela teve um problema de dente e o meu pai a levou no dentista, onde pediu para resolver o problema do dente de vez. E disse que era melhor arrancar todos os dentes e colocar uma dentadura. E ela coloca assim. Minha mãe, com 25 anos, mais ou menos, já usava dentadura na parte de cima e de baixo dos dentes. Gente do céu. E ela fala, tenho algumas memórias com ele. 3 pontinhos. Vai vendo o monstro já, hein, gente? Olha, a mãe com problema na boca, problema no dente, e o pai leva ela no dentista e pediu para que resolvesse o problema de vez, que era melhor arrancar todos os dentes de uma vez, e ela ficou com dentadura com 25 anos. E esse dentista, outro ser das trevas, meu Deus do céu. E ela fala que tem poucas lembranças, né? Poucas memórias, algumas. E ela fala, tenho lembranças de acordarmos bem cedo aos domingos para assistir à missa do galo, de irmos com ele nos treinos de capoeira, dele subindo com bolas coloridas um dia depois do trabalho, e ela põe entre parênteses, a minha era rosa. São poucas memórias, mas ainda muito latentes na minha mente, que hoje está com quase 43 anos, ou seja, quase 40 anos depois. Uau! E ela continua, mais do pouco que ouvi e lembro, a minha mãe sempre ficava de escanteio.
Ele chegava tarde e nós já estávamos dormindo. Ele era muito trabalhador e ganhava muito bem, mas não comprava roupas para minha mãe e nem para nós, como disse anteriormente. Somente comida. É isso daí, gente. Ó, trabalhava muito. Tá cheio de narcisista que faz isso, tá? E eles mantêm essas vítimas. Olha, a maioria das vítimas ficam ali mais tempo do que deveriam, presas a esse relacionamento por causa da dependência financeira. E eles fazem isso de propósito. Muitos até fingem que quer que você trabalhe, vão te motivar, mas aí você arruma o trabalho, aí eles te infernizam, começa a falar isso e falar aquilo por sentimento de culpa, que você não tá dando conta da casa, que você tá dando mais atenção para os outros do que para ele. E aí você, uma hora, para não ter mais encheção no ouvido, você acaba largando o trabalho, achando que a exaustão, o estresse vem do trabalho, mas não, é dele mesmo. A grande maioria vai usar isso, tá? Tem os outros também que não quer saber de trabalhar e aí vai viver ali você sustentando, você vai ser a mãe do ser, né? Mas muitos fazem isso que esse daqui fez, no caso, seu pai, né? Muitos trabalham demais porque é uma fuga também. Muitos são workaholic e muitos vivem viajando, porque aí já tem um monte para cada canto. Eles não conseguem ficar muito tempo dentro da mesma casa com aquela pessoa, por quê? Porque senão você vai ver logo quem é, né? E aí eles vivem fugindo, não tem paciência. E tem outros que ficam dentro de casa e não saem de casa de jeito nenhum. Cada caso é um caso. Continuando, ela diz que ele dava só comida. E quando a minha mãe estava com 25 anos, nós filhos éramos pequenos ainda. Eu com 3 anos, o meu irmão com 5 e a minha irmã com 6. Era um domingo, 3 de janeiro, e ela põe entre parênteses, por uma coincidência, começo a escrever essa parte da história dia 3 de janeiro. Uau! De 2025, ela começou a escrever esse relato no dia 3 de janeiro de 2025, mas ela tá lembrando desse domingo há anos e anos atrás, 40 anos atrás, ela ainda tinha 3 aninhos. Era um domingo, pela madrugada, meu pai se levanta para sair, meu irmão acorda e pega a sua mão e diz: "Para onde você vai, pai? Me leva com você?" E meu pai respondeu: "Volta a dormir, porque para onde eu vou não posso te levar." O meu irmão voltou para a cama, o meu pai deixou para minha mãe uma carta suicida de despedida e começaram as buscas por ele. Onde ele teria ido? E ela põe um ponto de interrogação. Será que tirou mesmo a própria vida? Gente, esse relato aqui é forte, hein? Parece coisa de filme. E ela continua: eu li essa carta muitas vezes durante a minha infância e adolescência e o que mais doía era que havia pedido de perdão à minha mãe por coisas que ele cometeu, ela põe entre aspas, mas não citava os filhos em nenhum momento. E ela põe entre parênteses: só fui curada dessa rejeição quase 40 anos depois. Pelo pouco que lembro, eu estava na casa da vizinha no momento em que ele foi encontrado sem vida no quartinho de ferramentas que era nos fundos da nossa casa. Gente, e ela diz: enforcado com a corda da capoeira. Meu irmão viu a cena junto com a minha mãe e ela fala: eu não. E coloca entre parênteses: graças a Deus. E ela fala: minha mãe me levou para a vizinha que me deu desenhos para pintar e me livrou dessa cena de horror. Mas me recordo dos policiais da vizinhança na rua do velório, mesmo sendo uma menina de 3 anos ainda. E confesso que não consigo entender, e ela põe em letra maiúscula, o porquê até hoje. A carta não dava detalhes e minha mãe quase não fala sobre esse assunto. Do que sei é que antes disso ele bateu o carro de frente com uma moto e o motoqueiro faleceu. E também há boatos que ele traía minha mãe com a vizinha. Minha família paterna tem histórico de bipolaridade, esquizofrenia, Alzheimer e outras doenças mentais. E ela completa: não tenho coragem de perguntar detalhes disso para minha mãe, que hoje tem 64 anos, mas sinto que ela até hoje se pergunta também o porquê. E ela diz: nem tudo teremos respostas. E aí ela vai pro capítulo 2, mas antes eu quero falar de algo que eu lembrei aqui, gente. Lógico que eu não sei os detalhes no profundo, mas no Brasil eu morei num prédio onde um dos vizinhos se matou enforcado também. Ele sabia dar os nós e ele foi encontrado pela filha morto, pendurado no negócio do banheiro lá. E aí, boatos que a gente acaba escutando: ele era alcoólatra, parece que ele tinha uma amante, essa amante estava ameaçando ele de que ia contar para a família, e aí
ele acabou tirando a própria vida. É muito triste, né, gente? E no caso aqui do seu pai, veja só, ainda teve um acidente e ele acabou matando essa pessoa. E ele deve ter se sentido ainda mais lixo, mais podre, enfim. É muito triste porque o inimigo, ele domina a mente dessas pessoas. Porque se a pessoa clamasse a Deus, Deus ia lá socorrer, ia mostrar a verdade. Deus perdoa, gente, por pior que seja, se você se arrepende, entende? Pronto, gente, agora vamos pro capítulo 2. Imagina, esse primeiro capítulo já foi uma emoção aqui, né? Obrigada a você do relato por dar detalhes assim tão importantes e marcantes, porque é a história de vida, né, dos seus pais, a sua história de vida, da sua família, e isso com certeza vai fazer a diferença pra gente entender quando chegar na hora que você estiver contando sobre você, né, sobre a tua fase adulta, porque tudo começa lá na infância. Vamos lá, capítulo 2, ela põe entre aspas, perdi a inocência. Após a morte trágica do meu pai, a minha mãe, semi-analfabeta, e ela põe entre parênteses, pois parou de estudar para trabalhar ainda jovem, voltou a morar com a minha avó materna e alugou a nossa casa, pois não tinha condições psicológicas de continuar ali, pois nós filhos éramos pequenos ainda e a minha mãe necessitava de uma rede de apoio. Além disso, havia burburinho na vizinhança que minha mãe havia traído meu pai e por isso ele se suicidou. E ela põe entre parênteses, ninguém leu a carta e a minha mãe não quis se defender. Ali era o começo da infância triste e curta que vivi. Ao irmos para minha avó, a minha mãe foi estudar e trabalhar, ficávamos a maior parte do tempo com a minha avó, que não era amorosa. Ela não era amorosa nem carinhosa. Não podíamos brincar na rua como as demais crianças e também éramos reprimidos o tempo todo. Começamos a ser rebeldes e desobedientes. Eu sentia tanta saudade da minha mãe que esperava ela chegar quase meia-noite para comer a comida junto com ela no prato. E ela põe entre parênteses, parecia ser mais gostoso. Além do cheiro dela, cheiro de mãe, né? E ela diz, cheguei a chorar agora aqui, Cris escrevendo. E ela fala, cheiro de mãe é o melhor cheiro do mundo. É, da sua mãe, né? Porque se a pessoa teve uma mãe narcisista, requer distância, não quer nem saber que cheiro de mãe... Ou pai também, né, gente? Mas tudo bem. Glória a Deus que a sua mãe parece ser do bem. E você tem memórias boas em relação a ela. Eu queria entender, você tinha 3 aninhos quando seu pai se suicidou, foi isso? Sim, ela tinha 3 aninhos mesmo, ela diz aqui. Me recordo dos policiais, da vizinhança na rua, do velório, mas sendo uma menina de 3 anos ainda. Sim, porque já começa ali ter memórias, né? Pronto, continuando. Ela diz, minha mãe, mesmo sendo uma conhecedora do evangelho, ela põe entre parênteses, chegou a batizar, mas o meu pai proibiu ela de frequentar. E acabou indo para Umbanda com a minha avó e nós íamos junto, ela nos levava também. E ela põe entre parênteses, eu tinha pavor. Gente, você já tinha discernimento, já sabia que aquilo não é de Deus. E a sua mãe totalmente influenciada aí pela sua avó. Já dá pra ver que é uma avó narcisista essa daí, só pelos detalhes básicos que você deu aqui. Então vê aí, já começa no caso da sua mãe, uma mãe que ela teve narcisista, aí vem o marido, também narcisista. E ela continua, as entidades, entre parênteses demônios, às vezes incorporavam nela com a gente em casa e mesmo sendo tão pequenos, servíamos o que a entidade queria. Pinga, conhaque, champanhe, doce, e ela põe entre parênteses, dependia do tipo de demônio que incorporava. Uau! Na casa da minha avó tinha um arsenal de bebidas e cigarros, e quando eles iam no centro de Umbanda e nos deixavam por algumas horas sozinhos, e ela põe entre parênteses, nessa época, a minha irmã mais velha tinha 9 anos, e ela diz, quando nos deixavam ali sozinhos, nós crianças, ainda consumíamos bebida e cigarro, e eu só tinha 6 anos. Conforme o tempo foi passando, a minha mãe foi perdendo dinheiro nessa religião, você não pode nem chamar de religião, e ela fala, as oferendas são caríssimas. Ela só estava buscando paz e respostas, mas ela sentia e sabia que isso não era o certo. Nós, filhos, cada dia mais rebeldes e desobedientes, além de estarmos cada dia mais distantes da pureza de uma criança, naquela época existiam as locadoras de filmes, e a minha mãe, além de filmes para nós, locava filmes de conteúdo adulto e escondia de nós.
Mas quando ela saía, nós achávamos e assistíamos. E isso fez despertar em nós curiosidade sobre o assunto sexo. É desse jeito. O inimigo não brinca de ser ruim. Ele não brinca. Já começa lá. E ó, curiosidade de criança, né? E sua mãe totalmente indo já pro lado das trevas. Eu espero que ela tenha sido resgatada por Deus, que Deus tenha misericórdia, porque dá pra ver que ela totalmente sem identidade e ia na onda do que sua avó falava. Agora já vendo os filmes dessas coisas, incorporava. Ah não, gente. E ela diz, com 10 anos eu já era mocinha e já sentia desejo. Lembrando que após o meu pai falecer, me lembro de ter ganhado apenas uma boneca Barbie aos 6 anos de um namorado da minha mãe. Ah, então sua mãe depois já teve namorados, ok. Eu escondi debaixo do colchão e a minha irmã sentou em cima de propósito porque eu não queria que ela brincasse, pois ela também ganhou. A minha Barbie ficou aleijada e foi o brinquedo que me recordo de ter na infância após a morte do meu pai. E a minha mãe foi chamada inúmeras vezes na escola, pois o meu irmão batia o recorde em fazer artes e desrespeitar professores. E ela diz, esqueci de falar. Quando eu estava com 9 anos, a minha mãe resolveu sair da Umbanda e foi ameaçada pela entidade, demônio, que se ela saísse, ele mataria ela e os filhos em 7 anos. E ela disse, se você for mais forte que o meu Deus, sim. Se não for, ele me livrará. Uau, gostei, Deus resgatou sua mãe. E ela põe entre parênteses, ela se lembrou da palavra que havia aprendido tempo antes do meu pai falecer. Como nesses 7 anos seguintes não estávamos na igreja, foi literalmente um inferno. Minha mãe bebia e fumava e trocava de namorado. Meu irmão começou a usar drogas, eu perdi a virgindade com 12 anos e só não beijava o sapo porque não sabia qual era o macho. Meu Deus do céu, que é isso? Ela diz, a minha irmã seguia na mesma linha. Ou seja, não sei dizer onde acabou a inocência e começou o tormento. Só me recordo que foi muito antes do que seria considerado normal em uma família. Éramos uma família disfuncional e sentíamos muito a ausência paterna. Que triste, né? O inimigo ele entra aí, mas tudo bem, porque Jesus veio para desfazer as obras do diabo. Forte teu relato, hein, mulher? Nossa, gente, vocês estão aí dentro dessa história junto comigo? Pronto, ela contou como foi perdida essa inocência e toda a influência que vem já de geração em geração. E os demônios aí, as entidades fazendo a festa para destruir todo mundo. Agora ela vai pro capítulo 3, ou melhor, nós vamos entrar no capítulo 3 junto com ela. Ela põe entre aspas, o primeiro e aterrorizante amor. Essa história vai dar um livro. Já tá dando aqui, viu? E ela diz, diferente das histórias de princesas que são românticas e tem um príncipe, a minha começou sendo com o menino mais pegador do bairro. E ela diz, e olha que ele só tinha 12 anos e meio metro de altura. E ela põe kkkk. Não foi com ele meu primeiro beijo. Já havia beijado 2 meninos, mas sem grandes emoções. Quando entrei de férias do 5º ano, meu tio paterno era cabeleireiro no bairro onde eu nasci. E ela fala, era uma rua abaixo de onde morávamos antes do meu pai falecer. E dava mais ou menos uns 20 minutos a pé da casa da minha avó materna, onde estávamos morando. O meu tio me chamou para trabalhar com ele, pois a minha mãe não podia dar coisas boas para nós. E me lembro de um dia pedir um tênis e ela me respondeu, se eu der para você, vou ter que dar para seus irmãos. Se quiser dessa marca, vai ter que trabalhar. E ela falou, e eu fui. Mulher de atitude, gostei de ver. Então ela disse que ela queria um tênis e era de marca, tá? E aí a sua mãe falou, né, se eu der para você, vou ter que dar para seus irmãos. Você quer o de marca, você vai trabalhar. E ela foi. No salão do meu tio, aprendi a lavar cabelo como ninguém. Minha função era auxiliar ele no que ele precisasse. E logo nos primeiros dias vi o ser meio metro passando em frente do salão. Um ser de meio metro. Ai. E ela põe entre parênteses, ele morava ao lado. Ok, ele passando lá na frente do salão. Quando ele me olhou, a sensação que eu tive era que o olhar dele estava dentro de mim. Sim, ela diz, com 12 anos ele tinha um olhar marcante e penetrante, mas precisamente dizendo apaixonante. Gente, eu já cansei de ver esse olhar em pessoas do meu convívio. É surreal.
E isso aqui chama-se um demônio chamado basilisco, acho que é isso. Eu sempre confundo esse nome aí, mas tá repreendido em nome de Jesus. Mas gente, uma coisa assim, parece que a pessoa entra dentro de você, é um olhar que eles seduzem quem eles conseguem. Comigo, desde que Deus me revelou sobre o transtorno, sobre a parte espiritual, quando a pessoa vem com esse olhar, já vem assim um alerta. E eu já falo, será? E depois Deus só confirma. Mas tem alguns casos, gente, que você fala, gente, não é possível que essa pessoa também é das trevas. Porque finge. Sabe aquela coisa acima de qualquer suspeita? São esses aí que são os piores. Mas Deus mostra. E ela continua. Não demorou uma semana para ele se aproximar e quando percebi já estava atracada com ele no banheiro do salão nos beijando. Meu Deus, o negócio foi quente, hein? E meu tio viu, me deu uma bronca e me disse: fica longe desse menino, pois ele não presta. Pega todas as meninas do bairro. Mal sabia o tio que eu já estava perdidamente apaixonada por aquele ser minúsculo. Ela diz, já ouviu a frase? O proibido é mais gostoso? Uhum. E ela continua, eu não conseguia pensar em mais nada a não ser nele, no beijo dele e principalmente no olhar que parecia me rasgar por dentro. Vai. E ela põe entre parênteses, só quem já se apaixonou por um narcisista perverso sabe do olhar que estou falando. E ela põe, enfim, 3 pontinhos. Olha, eu vou falar uma coisa pra vocês. Já aconteceu comigo, eu vou lembrando aqui, eu vou falando, porque senão depois eu esqueço. Teve eu nem cheguei a me relacionar com ele, tá? Esse era daquele que gostava só de sentir que tem o poder sobre você. E ele tinha esse olhar demoníaco aí, de sedução. Juro pra vocês, gente, a sensação que dava, ele vinha às vezes bem próximo assim de mim, literalmente, parecia que tava entrando dentro de mim. E eu só lhe repreendi em nome de Jesus. E ao mesmo tempo eles fazem esse olhar, de certa forma, pra te intimidar, né? E eu falava, tá repreendido, meu filho. Eu nem sabia que ele era transtornado, um psicopata. Normalmente os psicopatas têm esse olhar, viu? Sedutor. Deus é mais, mas é realmente algo muito, eu falo que é espírito de engano no sentido de encantamento. E ela continua, passando os dias, o meu tio, após inúmeras tentativas de me afastar dele, acabou me demitindo. Mas a minha avó paterna morava nos fundos e esse menino era vizinho deles, então não adiantou me demitir, pois eu comecei a visitar minha avó constantemente. Ai. Todas as vezes que eu ia lá, eu ficava com esse menino na rua, no mato, na construção, qualquer lugar ele... Ai, meu Deus do céu, qualquer lugar era lugar. Vai na paixão. Até que meses depois perdi a virgindade com ele. E ela põe entre parênteses, acho que eu já tinha completado 13 anos e ele também. E ele dizia que não era mais virgem, mas anos depois descobri que ele também perdeu a virgindade comigo, pois as outras meninas que ele pegava não deixaram ele chegar tão longe quanto eu, que era a pura carência em pessoa. Forte esse relato, eu tô amando. E ela fala, a partir daí, aflorou ainda mais a minha parte sexual e começamos a testar todos os meios e jeitos. Ai. Entre parênteses ela fala, hoje lembrando chega a ser hilário como éramos inexperientes. Após isso acontecer, ele foi se envolver com a minha amiga e vizinha. E ela põe entre parênteses, sim, já era um narcisistinha e foi triangular. Ela se apaixonou por ele também. E ela pergunta, e eu? Ponto de interrogação. Comecei a me envolver com um monte de meninos e transar com todos eles ainda tão menina. E ela põe entre parênteses, não engravidei porque Deus não permitiu. Aos 15 anos, após a minha mãe terminar a faculdade, e ela diz sim, ela fez faculdade após voltar a estudar, e ela põe um coração. Ela resolveu retornar para a nossa casa, pois a minha avó era muito rígida e minha mãe amava dar uns perdidos aos finais de semana. Ali seria o grito de liberdade da minha mãe, já que éramos adolescentes e já nos virávamos sozinhos. Após a nossa volta para casa onde eu nasci, a minha mãe continuava com sua rotina de trabalho e aos finais de semana saía para bailes e forrós. E ficávamos muito tempo sozinhos e isso facilitava muito as minhas aventuras. Olha aí, gente. A falta do pai e a falta da mãe. As carências gritando, o inimigo, ele brinca desse jeito. Agora você foi traída,
por esse ser narcisistinha das trevas. E daí, o que veio? O mecanismo de defesa, veio de certa forma uma revolta. Agora eu vou sair com todo mundo e transar com todo mundo. Veja só, gente. Se não fosse a misericórdia de Deus, né? Muitos de nós já não estaria nem aqui para contar a história. Mas tudo bem, Deus sabe da intenção do coração. E ela fala agora sobre o capítulo 4. Vamos iniciar o capítulo 4. Ela fala quase no fundo do poço. Gente do céu! Todo adolescente precisa ter limites e nós não tínhamos. Embora eu amasse a minha mãe, eu era desobediente e carente nível hard. Se naquela época já existisse o WhatsApp, eu estava lascada, pois eu me apaixonaria no primeiro emoji enviado. KKKKK. E ela diz: a busca incessante pelo amor me fez tomar várias decisões erradas. Saí com vários meninos e me apaixonava por quase todos ao ponto de, nas decepções, tentar suicídio algumas vezes. Uau! E ela fala: lembra do garotinho narcisista, assim, o que te traiu? Sim, ele voltou para minha vida, pois agora éramos vizinhos. A casa dele era na rua de baixo, vizinho da minha avó paterna. Porém, para a rua que eu morava, existia uma trilha e um terreno desocupado. Se ele subisse na laje de casa, ele via a minha casa e daí criamos um jeito de nos encontrar. Tarde da noite ele subia na laje após os seus pais dormirem e assoviava alto. E ela põe entre parênteses: era nosso código. Meu Deus do céu, você lá de 4. Pelo ser das trevas que já tinha te traído, a carência gritando. A paixão é destruidora. Mandasse um emoji, qualquer um que mandasse um emoji pelo WhatsApp, um emoji de carinho. Ai, Senhor, já se apaixonava. Ela diz: eu ouvia e saía escondido de todos. Ele colocava uma escada nesse terreno e eu subia para a laje dele. E ali estávamos aprendendo a fazer sexo. E ela põe entre parênteses: achávamos. E ele me emprestava revistas pornográficas para eu olhar e aprender. KKKKK, isso aqui não tem graça não, viu? Isso aqui é um perigo, gente. É assim que começa, tá? Deus do céu, que triste. Ela põe Senhor em letra maiúscula. E um dia a minha mãe achou as revistas debaixo do meu colchão e me perguntou de onde elas vieram. E eu contei que o vizinho havia me emprestado. E ela respondeu: vamos lá agora que eu vou falar umas verdades para ele e você vai passar vergonha. E fomos por livre e espontânea pressão. E ela fala: que vexame. Ao chegar lá, minha mãe falou para a mãe dele sobre o ocorrido e a mãe dele respondeu com a maior cara deslavada e machista: prende sua cabra que meu bode está solto. Ai, meu Deus do céu. E resultado, ela põe: eu apanhei da minha mãe. E nesse tempo, meu irmão começou a usar drogas e se tornou muito violento. Roubava pequenos objetos para vender e usar as drogas, além de se envolver em brigas e nos agredir em casa. É triste demais, gente. Oh, Senhor. E ela diz: nossa casa era cheia de gritos, palavrões e rebeldia. Resumindo, cheia de demônios, né? Cheio de ilegalidade por conta de todas essas feridas. E ela fala: eu sinceramente não sei como a minha mãe deu conta de tudo sem surtar. E eu digo com propriedade que a droga tem um efeito físico, mas também espiritual. E ela diz: vou explicar o porquê. O meu irmão, quando estava drogado, ficava literalmente endemoniado. E falava em línguas estranhas. E ela põe entre parênteses: os demônios conhecem a língua dos anjos. E ele via o meu pai, e ela põe entre parênteses, claro que era um demônio materializado, que pedia para ele se jogar no poço artesiano que tínhamos no quintal. E ela fala: esse poço era do lado do quartinho de ferramentas que meu pai se suicidou. Olha, forte isso aqui, hein? E ela completa: em uma casa que tinha consumo de bebidas, pornografia e brigas, só Deus para nos livrar das garras de Satanás. Ninguém mais enxergava saída para nossa família tão disfuncional e diziam: esse menino vai morrer ou vai ser preso. E essas meninas são umas VAGABUNDAS. E ela põe 3 pontos de exclamação. O diabo achou que seu plano de nos destruir em 7 anos já estava quase concretizado. Minha mãe sofreu um acidente na BR da nossa cidade, capotando o carro em uma ribanceira, e todos que viram o carro destruído diziam: quem está dentro só pode ter morrido. No carro estava minha mãe e um casal de amigos. O carro era deles, mas ela que estava dirigindo. Meu Deus,
Os 3 foram encaminhados para o hospital e a minha mãe ouviu dos médicos que ela teve uma grande lesão na coluna e poderia não andar mais. E seus amigos tiveram apenas escoriações. E nesse momento ela se lembrou de Deus e disse: Senhor, se eu sair daqui andando, eu vou te servir o resto da minha vida. E após alguns dias ela levantou e andou firmando assim o seu compromisso e conversão genuína ao Criador. E ela põe entre parênteses: Satanás perdeu. Yes! Quando ela teve alta, foi bem difícil cuidar dela e ter um ambiente de paz, pois o meu irmão estava cada dia mais viciado e violento, porém nunca agrediu a minha mãe, somente nós, as irmãs. E nesse momento Deus estava iniciando sua grande obra em nosso lar. Glória a Deus. Meu Pai, forte esse relato, tô amando cada detalhe. Gente, isso é uma história de vida real, que acontece dentro de várias famílias. E é libertador quando o Senhor revela, porque aí você começa a entender, você começa a se revestir da armadura de Deus. Sua mãe ali clamou ao Senhor e glória a Deus que ela também seguiu o que ela prometeu, né? Depois desse grande livramento. E agora ela vai para o capítulo 5. Vamos entrar no capítulo 5. Ela fala conversão. Nossos vizinhos eram pastores, haviam construído sua casa ao lado da nossa casa no tempo em que morávamos com a minha avó materna. Eles contam que um dia, enquanto oravam, viram uma luz forte atravessando a sua parede e entrando na janela da nossa casa, e Deus disse: estou entrando com salvação na casa deles. Uau, que lindo! E ela põe entre parênteses: soubemos disso um tempo depois. E ela fala: sabe, desde pequena eu sempre buscava Deus nos lugares, ia na igreja católica sozinha e nunca gostei de ir na Umbanda, pois sentia medo. Eu tinha uma sede de Deus que não sabia reconhecer, mas tinha medo de me converter em uma igreja cristã por causa da religiosidade e uso e costumes daquela época. E ela põe entre parênteses: eu saía no pé. Afinal de contas, eu amava dançar na boquinha da garrafa. Ai, gente, eu lembrei aqui de algumas coisas. Ai, senhor, não vou nem cantar. Era a época do Tchan, o Tchan, eu lembro. E eu tinha medo de ser infeliz, pois os crentes daquela época pareciam chatos demais. O inimigo foi lá também. Tudo na hora perfeita de Deus. E ela continua: por causa disso eu acabei protelando de me converter. E isso gerou ainda mais dor, porém eu comecei a frequentar a igreja sem querer compromisso. Aprendi a cantar os louvores, estava em todos os cultos, mas toda vez que o pastor fazia o convite para aceitar Jesus, eu tinha medo de ir e assumir um compromisso. Comecei a frequentar na época uma das primeiras igrejas a abandonar os usos e costumes. Por causa disso, tinham muitos jovens se convertendo e ela estava crescendo muito rápido e eu me sentia à vontade, me sentia amada e acolhida, mas demorei um bom tempo até firmar com um compromisso sério com Deus. Eu não queria deixar de ir para as baladas, eu não queria deixar de ficar com os meninos, eu não queria deixar de usar roupa curta, mas nesse momento eu também já não queria mais deixar de frequentar os cultos porque me fazia muito bem. Eu chorava muito, eu amava cantar. Até que em um certo momento eu estava apaixonada por mais um menino, porque afinal de contas, como dizia o ditado, eu só não beijava o sapo porque eu não sabia qual era o macho. Meu Deus do céu, mas eu me apaixonava muito fácil. Codependente é assim, desse jeito. Ao descobrir que esse menino era usuário de drogas e sentir muito medo de perdê-lo, isso me levou à minha conversão. Me lembro que nesse culto, ao pastor fazer o apelo, eu fui quase que correndo e toda a igreja ficou em festa porque todos eles já me conheciam e todos esperavam por esse momento. Mas mesmo aceitando a Jesus, eu ainda continuava nas velhas práticas, porém eu sabia que tinha um tempo para isso acabar. Afinal de contas, eu já desejava servir a Deus, eu já desejava sentir a presença dele e eu já amava estar entre os irmãos. Glória a Deus, é esse processo com Deus que é lindo e maravilhoso. Ele te atraiu para ele e você aceitou. E ela diz: nesse meio tempo, Deus começou a fazer uma obra grande na minha casa e começou a salvar a todos. Minha mãe frequentava a igreja dos meus vizinhos, eu e a minha irmã começamos a frequentar essa igreja com mais fervor. Só o meu irmão que demorou um tempo a mais. Ele lutava contra o vício, mas também já desejava servir a Deus. Já não tinha mais volta à nossa casa, já estava tomada da presença de Deus.
Mesmo em meio à nossa desobediência, nesse meio tempo, meu irmão também já era conhecido na igreja e teve uma crise de overdose. Graças a Deus, nesse dia, ele estava espumando no meio da rua e sua língua já estava enrolando quando um outro jovem que frequentava a nossa igreja reconheceu ele na rua e mesmo sem forças conseguiu carregar o meu irmão até a casa dele. E lá estava tendo um período de oração, as pessoas se reuniam na casa dele para orar, todos oraram pelo meu irmão, deram banho nele, esperaram o efeito da droga passar e a partir dali o meu irmão teve uma conversão genuína. Olha que lindo, Deus é lindo. E tinha dias que ele pedia para minha mãe trancar ele dentro de casa quando batia a abstinência, o desejo de usar as drogas. Então realmente foi uma luta a gente conseguir se firmar 100%, porque cada um tinha uma abstinência, uma dificuldade, uma mania que nós tínhamos trazido do mundo. Então todo o processo de libertação demorou um tempo, mas era visível a nossa mudança, era visível a nossa transformação. Glória a Deus, que testemunho perfeito, gente! Ai, como edifica a nossa fé, né? A minha irmã engravidou do namorado dela e se casaram, então ela saiu de casa, ficou eu, meu irmão e a minha mãe morando e já estávamos sentindo paz. Os palavrões começaram a diminuir, as músicas do mundo começaram a ser trocadas por louvores e eu me lembro que um dia o pastor anunciou o batismo e mesmo não estando 100% firme, eu senti o desejo e me inscrevi para o batismo. Fui nas aulas, porém eu tinha uma amiga que era como se fosse uma irmã. Nós íamos para baladas juntas. Ela era a única amiga minha que a mãe deixava eu dormir na casa dela. Que minha mãe deixava eu dormir na casa dela. E quando eu contei para ela que eu queria me batizar, ela ficou muito triste e deu para ver na cara dela que não era o que ela queria. Afinal de contas, ela ia perder a parceira das baladas. Exatamente. E foi quando, na noite anterior ao meu batismo, ela me chamou para sair. Vamos na balada? É bom que assim você vai ver se realmente você quer se batizar. Acho bom você ter certeza do que você vai fazer. E eu achei interessante a proposta dela e resolvi ir. Chegando naquele lugar que antes eu amava, eu não me sentia bem. Não dancei, não bebi, não quis ficar com ninguém. E subi para o mezanino ali, fiquei sentada na mesa olhando para baixo, vendo toda aquela fumaça, aquelas pessoas e nada fazia mais sentido. Glória a Deus, Espírito Santo já trabalhando em você. E eu disse para ela, vamos embora, eu não estou me sentindo bem aqui. E ela, percebendo, me fez ficar lá até 5 horas da manhã, porque ela não queria que eu me batizasse. Filha da mãe, filha do Satanás. Nós fomos para a casa dela e eu pedi para ela colocar o relógio para despertar às 8 da manhã, pois 9 eu teria que estar lá na igreja. E naquela época não tinha celular, então os despertadores você tinha que programar eles. E como estava na casa dela, eu não iria programar o despertador e ela iria fazer isso, mas ela não fez. Porém, como o Espírito Santo de Deus tinha uma obra na minha vida, quando era 8h15 eu acordei sozinha! E eu nem sabia o que vestir, então eu acabei colocando a roupa que eu tinha ido na balada. E naquela época não era que nem as baladas de hoje, que todo mundo vai com roupa curta. Na verdade, a moda eram umas saias longas, que eram chamadas de saias ciganas. Umas saias todas prensadas e amassadas, eu lembro. Era a única peça que eu tinha, então eu fui de saia para o meu batismo. E na hora de descer as águas eu tive que dar um nó no meio das pernas para que a saia não subisse. E naquele dia mesmo, a minha mãe não estando lá, mesmo meu irmão não estando lá, mesmo não tendo ninguém da minha família para me dar um abraço, porque pelo que eu me lembro, eu nem avisei que eu ia me batizar. Mas saindo dali, estava muito feliz, sentindo que eu tinha tomado a decisão certa. Naquele mesmo dia à tarde, eu já estava no ensaio de jovens e à noite já estava no culto tomando a minha primeira Santa Ceia. Que lindo! Que relato lindo! E ela continua aqui dizendo, agora ela faz uma pergunta. E o que aconteceu com a minha amiga, a tal amiga? Ela acabou porque a minha amiga pediu para eu escolher entre ela e a igreja e eu escolhi Jesus. Yes! E ela põe entre parênteses. E ela põe entre parênteses, amiga Narci. Sim, porque ela podia muito bem ser influenciada por você e também querer se batizar, né? Mas não, ela tentou levar você pro lado dela, você não foi e aí Deus mesmo tira. Deus mesmo tira. Livramento, mais um. Show narcisista. Mais uma que se foi. Desejamos o melhor, Deus tenha misericórdia, mas não dá não.
Não dá não, caminhos diferentes, cada um segue o seu. E eu me entreguei por inteiro, descobri que eu estava no melhor lugar com as melhores pessoas, descobri que amava cantar e já comecei a ensaiar e apresentei depois de um mês um louvor e ali muitas pessoas disseram, nossa, como a sua voz é bonita, e eu comecei a me dedicar nessa área de louvor, me tornei regente de jovens na época. Uau! Eu era tão sedenta e eu não queria me perder, então mesmo ainda estando cursando o ensino médio, eu decidi sair da escola porque eu precisava de um tempo de santificação. E infelizmente na escola eu me perdia muito fácil, tudo estava fluindo muito bem, eu amava meus pastores, amava estar nos jovens, amava ver o crescimento da igreja e nesse tempo o meu irmão já estava firme também. E nós íamos para a igreja em quase todos os cultos, frequentávamos vigílias, grupos de oração e a nossa casa tinha paz. Que lindo! Como é bom ouvir isso! Glória a Deus! E ela diz, no meio disso tudo, aquele primeiro garotinho narcisista reapareceu na minha vida. Gente, lembra lá do começo do relato que ela falou? Um narcisista perverso e grandioso que voltou por 3 décadas na minha vida? Foi com ele que você perdeu a virgindade, né? É aí que começa o negócio. Forte, hein? Voltou o ser das trevas. Mais uma vez, reaparece. E ela diz, não era uma coisa difícil de acontecer, porque afinal de contas ele morava na rua debaixo da minha casa. Mas pasmem, quando ele me procurou, ele disse assim, eu fiquei sabendo que você se converteu e fiquei muito feliz, pois eu também me converti na assembleia aqui da rua e estou firme com Deus. Vamos a uma vigília hoje à noite da assembleia? Como estava numa fase de buscar a Deus, eu falei, vamos! E na verdade não era uma vigília, era uma oração no monte e nós andávamos alguns quilômetros para chegar nesse lugar. Ele não me convidou para ir sozinha com ele. Tinham outras pessoas também, inclusive uma tia minha que também frequentava a mesma igreja. Daí, ela diz, ele me disse assim, Aline, eu fiquei feliz que você se converteu, porém a sua igreja, não sei. E se Deus falasse para você que a sua igreja não é uma igreja boa, você viria para a minha igreja? E eu, como tinha muito temor, mas pouco conhecimento da palavra, disse, se Deus falar comigo, eu vou para a sua igreja. Passamos na casa de um irmão que era muito religioso, e ela põe entre parênteses, narcisista religioso, e esse irmão, ao me ver, já começou a falar sobre usos e costumes e dizer que as mulheres que raspavam seus pelos quando fossem para o inferno iriam ter que achar de que lugar era aquele pelo. Ai meu Deus do céu, e ela põe kkkk. E eu, muito temente a Deus, acreditei naquilo que aquele homem estava falando como um recado de Deus para mim. Gente, eu fico aqui pensando, né? Você não se depilou mais, não raspou mais nada, deixou crescer a floresta. Ninguém merece um ser desses. E ela fala, eu muito temente a Deus, acreditei naquilo que aquele homem estava falando como um recado de Deus para mim. Fomos ao monte e foi uma bênção. Passei a noite inteira orando e no retorno de lá o garotinho narcisista, que foi o meu primeiro amor e minha primeira relação sexual aos 12 anos de idade, disse assim pra mim, que tal a gente começar a namorar, mas dessa vez em santidade? E ela continua, já erramos lá atrás, mas não podemos errar novamente. Mas eu acho que seria interessante a gente ficar juntos. E eu achei a proposta dele incrível, afinal de contas eu pensei assim, pelo menos eu vou casar com uma pessoa que tirou minha virgindade. E realmente comecei a frequentar a mesma igreja que ele, me desliguei da igreja antiga e começamos a orar sem que ninguém soubesse, só eu e ele. Nesse tempo a minha mãe já começou a gostar dele e ele começou a frequentar a nossa casa como amigo. Foi ganhando a confiança da minha família. E aí agora ela vai pro capítulo 6. Fui descartada! Eita, que esse aí vai e vem, hein? É o ioiô, é o narcisista ioiô. Capítulo 6. Tá forte agora, hein? Vai que vai. Descartada, ela diz, quando tudo parecia ser uma linda história, com um final feliz e na presença de Deus, acreditando que ele me amava e queria um futuro comigo, essa alegria durou poucos dias. Eu toda feliz orando e indo nas vigílias e cultos com ele, e ela põe entre parênteses, como amigos. E nos bastidores, às vezes, dávamos um beijo ou outro, meio quentes. Mas nada parecido com o passado. No que dependesse de mim, eu faria tudo certo. Eu não deixaria o pecado nos vencer. Eu estava focada em agradar a Deus e viver um namoro em santidade.
Éramos novos e tínhamos muito que viver na presença de Deus. Eu queria dar orgulho para minha família e para as pessoas que realmente se importavam. E ela fala, coitada de mim, e põe 3 pontos de exclamação. Mal eu sabia que por detrás ele estava vivendo outro romance com uma moça da igreja que a mãe dele super aprovou, porque essa moça tinha um cabelo comprido, usava saias até o pé, tinha cara de santa e disse ser virgem. E ela põe entre parênteses, pelo menos essa história foi a que ele me contou anos depois de acontecer. E ela diz, sim, muitos anos depois ele voltou pra minha vida contando a história. Ah, mas não dá pra acreditar em nada do que eles falam, tá? Eles inventam o que eles querem, montam a história do jeito que interessa a eles. E ela continua, um certo dia, como eu já disse aqui, ele tinha acesso à minha casa e nesse dia em especial ele apareceu lá de mãos dadas com essa moça. Eu a conhecia da escola antes de me converter e ela também não era convertida naquela época da escola. Quando eu vi ele na minha frente, na minha casa, de mãos dadas com a outra pessoa, o meu chão se abriu. Mas por incrível que pareça, eu não consegui dizer nada. Como também já disse, a minha mãe não sabia que estávamos orando. Então, para minha mãe, foi natural ele aparecer lá com outra pessoa, convidando a minha mãe para ir a uma vigília. E ela fala, e eu? Ponto de interrogação, fiquei paralisada no mesmo lugar, olhando tudo aquilo e pensando, por que que ele fez isso comigo? Porque ele queria te destruir, porque ele estava ali, né? Ser das trevas, tentando fazer você sofrer. Porque o inimigo vem para roubar, matar e destruir, gente. Onde já se viu fazer uma coisa dessa? Eu já passei por isso com uma pessoa próxima, da família. Porque ela tinha inveja do que ela já viu ali, que tinha em mim, que é de Deus, e nela não. E que ela tentava fazer de tudo para eu me sentir menos que ela. Que triste isso, né, gente? Que triste. E eu ainda admirava ela, e ela ali, se sentindo inferior a mim. Porque se compara, né? Ninguém é melhor que ninguém, cada um tem o seu valor. Mas eles não se veem com valor, então eles se comparam com todo mundo. E aí tem que deixar você pra baixo, te inferiorizar pra se sentir superior. Veja bem, quando ele voltou pra você, ele já tinha intenção de se vingar por alguma coisa. E isso é só o começo, né? Porque ela falou que ele é um ser que... Esse aí é encosto. 3 décadas na minha vida, ninguém merece. E ela continua... Meu pai do céu, ficou paralisada, não teve reação, que choque. Mas deixa eu ver como é que foi isso. Um certo dia, como eu já disse aqui, ele tinha acesso à minha casa. E nesse dia em especial, ele apareceu lá de mãos dadas com essa moça. Ah, gente, vocês estavam namorando. Ele falando, vamos levar a sério. Vocês estão orando pra ver se é pra vocês casarem. E ele faz isso? A mesma coisa passou comigo com essa pessoa da minha família. Eu falei, gente, mas ela é da minha família. Por que ela tá fazendo isso? Porque eu vi que ela queria me ferir. Eu jamais faria isso com ela ou com qualquer outra pessoa. Hoje eu entendo. E tenho dó. Dó no sentido de... Que triste é ser assim. Que prazer tem alguém em fazer isso com o outro. Inveja. E aí ela continua. Mas naquele momento, a única decisão que eu tomei foi de voltar à igreja onde... o dia que eu havia sido batizada e cortar todo o contato que eu tinha com ele. E naquele tempo ele não me deu nenhuma satisfação, apenas assumiu um namoro para toda a igreja com aquela moça. E aí você voltou para a igreja que você fazia parte, onde você se batizou, que nunca devia ter saído, porque você só saiu porque ele te manipulou a fazer isso. E ela falou, não fiquem tristes, ouvintes. Ai, que linda. Anos depois ele vai voltar pela 3ª vez com um trator emocional e abusivo. E ela põe entre parênteses, não sei se dou risada ou choro. Agora, ela pediu para acrescentar algumas coisas e eu vou acrescentar aqui. Capítulo 7. Ao retornar para a minha igreja, peguei bem firme, voltei para os jovens, me mantive em santidade e um rapaz que havia saído da casa de recuperação começou a frequentar os cultos. Ai, meu pai do céu. Já ouvi essa história antes. Ele era muito bonito, tinha uma voz de galanteador e começou a demonstrar interesse por mim. O nome dele era, aí ela deu um apelido aqui pra ele, Alexandre o Grande. Vamos o apelidá-lo assim. Ótimo, é desse jeito. Ele começou a me levar em casa e a conversarmos bastante e meu coração não acelerava.
Eu não sentia nada por ele, nem atração física, mas um belo dia na porta da minha casa ele me roubou um beijo e a minha mãe viu e eu tive que assumir um namoro, porque como eu explicaria isso pra minha mãe, que eu estava beijando o rapaz que não era meu namorado? E ela se pergunta, né? E esse menino fazia de tudo pra me agradar, comprava presentes, inclusive meu primeiro bolo de aniversário foi ele que me deu aos 18 anos. E eu me lembro que no meu aniversário ele comprou mais de 10 presentes diferentes, porque ele foi questionar uma amiga minha o que eu gostava de ganhar. E ela deu 10 opções e ele comprou as 10. Ai meu Deus, sem medo de errar, né? Aqui não tem como eu errar, comprar os 10 coisas que eu sei que ela gosta. E ela fala, mas aquilo me sufocava, eu não gostava do beijo, eu não gostava do abraço e eu não gostava do controle e resolvi terminar com ele. Hoje acho até que ele era um narcisista, quer dizer, eu tenho certeza que ele era um narcisista. E o capítulo 7 ela pôs como título, Alguém me ama. E ela fala assim, passado alguns meses eu comecei a olhar diferente para o filho mais velho do meu pastor. Após uma noite em uma fogueira com jovens, ele me abraçou diferente e eu estava tão carente que pareceu ser tão bom aquele abraço que a minha vontade era de passar a eternidade ali. Meu Deus, o que a carência não faz com a gente, né? E como me apaixonava fácil, no dia seguinte abri os meus olhos e a primeira pessoa que me veio na cabeça foi ele. Mesmo ele sendo mais baixo do que eu, mesmo ele não fazendo o meu tipo, parece que, como um passe de mágica, ele se tornou um homem mais lindo do mundo pra mim. Com apenas 1,65 m. Gente, esse é outro baixinho. Alguém que te ama, né? O outro também, você falou que tinha meio metro. Esse aqui tem 1,65 m. Ah, tá, deu uma melhorada aí. E ela fala, não demorou muito, eu já quis me declarar. Pedi a 2 amigas minhas gêmeas, que eram bem amigas dele, que no momento oportuno elas dissessem a ele que eu estava apaixonada por ele, porque eu tinha certeza que ele também estava apaixonado por mim. Afinal de contas, ele havia me abraçado diferente. Olha, a mente da pessoa codependente já vai além da imaginação, né? Já vê lá o dia do casamento, já começa a ter visões entrando no altar, casando, véu e grinalda. E ela fala, para minha surpresa, a resposta dele para as minhas amigas foi: a Aline é a última mulher que eu namoraria dessa igreja. E ela fala, pensa num cara feio falando isso de uma mulher que não se achava linda, mas que era bonita. E hoje eu vejo isso, porque a minha autoestima foi curada. E eu não era a princesa da Disney, nenhuma Barbie, mas não era de se jogar fora, principalmente por ele. E segui magoada e, por incrível que pareça, ele foi a primeira pessoa que me fez ficar sem a Santa Ceia. E ela explica, naquele mês eu não consegui, por causa da raiva. Eu fiquei com muita raiva dele e demorou um pouco para eu conseguir olhar para ele novamente. Ah, e eu esqueci de contar uma parte muito importante. Logo que o garotinho narcisista apareceu com a menina na minha casa e eu voltei para a antiga igreja, eu desenvolvi compulsão alimentar. Ponto importante. Eu era magrinha e comecei a ganhar muito peso. Nesse intervalo eu engordei em torno de 12 quilos em aproximadamente 6 meses. Gente, é fundo emocional. E eu acho que ali eu estava engolindo todas as minhas emoções, todas as minhas dores, e estou chorando agora aqui lembrando tudo que eu senti. A rejeição, a dor de ser trocada por alguém que naquele momento eu julgava ser bem melhor que eu. Minha autoestima era tão ruim que eu julgava que todo mundo era mais bonita do que eu. Então, quando o filho do pastor me rejeitou também, eu pensei, é porque eu estou gordinha. E eu me lembro de fazer uma dieta e emagrecer em 2 meses 12 quilos. Uau! E também fui em um dentista e coloquei aparelho nos meus dentes, que não eram tão tortos, mas que me incomodavam. E também comecei a alisar os meus cabelos cacheados. Afinal de contas, eu achava que o meu cabelo, ele não era bonito. E mais pra frente, eu vou falar um pouco mais sobre isso. Eu tinha muitos problemas de autoestima e naquele momento eu desenvolvi todos os transtornos referentes, à minha autoestima. Junto com a dieta, alguns dias eu coloquei o dedo na garganta para vomitar após comer, porque eu tinha medo de engordar. Gente, isso aqui é a bulimia. E nesse meio tempo, por uma coincidência ou não, o filho do pastor chega na igreja sorrindo em um ensaio de jovens. Nessa época eu era regente dele e ele era baterista. Ele se aproximou de mim e disse: Aline, nessa noite eu sonhei que você me acordava para o ensaio dizendo que eu estava atrasado.
Eu percebi que depois desse dia ele começou a me tratar diferente, querer me acompanhar até em casa e pediu até o meu telefone. Me convidou para o aniversário dos pais dele, que eram meus pastores. Até então eu nunca tinha sido convidada para uma festa na casa dele. E nesse dia ele se declarou para mim dizendo que não sabia o que tinha acontecido, mas que ele estava apaixonado por mim, mesmo sem querer estar. Olha, eu achei tão fofinho ele falando isso, e ela diz, meu Deus, hoje pensando, o cara falou que não queria se apaixonar por mim, e nesse momento eu deveria perceber e cair fora, mas eu simplesmente achei fofinho. Fui para casa achando que em algum momento ele diria assim, tô brincando, mas eu acordei com a irmã dele me contando no dia seguinte, pois nós trabalhávamos juntas, que ele já tinha falado com os pais e com todos da casa deles, já sabiam que ele estava gostando de mim. Até aí ok, já comecei a ver ele bonito de novo. Era eu receber uma cartinha linda de amor e eu já ficava apaixonada novamente. Oramos por um mês até que ele foi na minha casa e pediu para minha mãe para namorar comigo. E daí eu disse, agora sim, alguém que me ama de verdade. Uau, que foi o título que ela deu aqui, né? Pro capítulo 7. Alguém que me ama. E ela vai pro capítulo 8 agora. Vamos com ela. Namoro à distância. O nosso namoro durou 1 ano. Foram 6 meses de namoro e 6 de noivado. E nesse tempo do noivado, ele foi para outro país para trabalhar. Quando voltou, já nos casamos. Naquela época não existia WhatsApp nem internet. Nos falávamos uma vez por semana por ligação e mensagens de torpedo diariamente. Tínhamos um caderno que ia e vinha de lá e fazíamos promessas e juras de amor. E eu não enxergava defeito nele, porém o pai dele dizia, que bom que ele foi para lá, pois se não vivesse essa experiência, não estaria pronto para casar. Ele é muito imaturo. 3 pontos de exclamação. E pensei, nossa, ele é tão perfeito, por que será que o pai dele disse isso? Enfim, nos 6 meses finais, a minha sogra e cunhada me ajudaram a escolher vestido, comprar móveis e todo o restante da organização para um casamento juntamente com a minha mãe também, que me ajudou muito financeiramente. Eu estava vivendo literalmente um sonho e já nem me lembrava mais daquele menino que tinha me feito sofrer tanto lá no passado e tinha me trocado por outra. Parece que eu tinha esquecido todos os abandonos desde a minha infância. Afinal de contas, eu ia ganhar um marido e junto com ele, meu pastor se tornaria meu pai e eu teria uma família de comercial de margarina. Todos daquela família demonstravam muito amor por mim. Olha lá, ela já esquecendo aquele outro, né? Pensa que ele não ia voltar mais. Nós ganhamos muitos presentes dos nossos padrinhos de casamento, até a casa que moramos no primeiro ano foi emprestada. E tudo parecia correr muito bem para termos um casamento feliz e abençoado. Eu era do louvor, ele era músico, era o casal perfeito. Além de tudo, todos nos chamavam de casal sorriso, pois tanto eu quanto ele somos muito sorridentes. Faltando 2 meses para o casamento, ele voltou, terminamos de fazer toda a organização e até o dia do nosso casamento não tínhamos tido nenhuma briga, nem mesmo nos mínimos detalhes não houve resistência e tudo foi do jeito que a gente queria. Me casei em dezembro e foi um dia mágico, a igreja estava lotada, afinal de contas era o filho mais velho do pastor que estava se casando. O avô dele atrasou 1h30 para chegar no casamento. E ela põe entre parênteses, guarde essa informação. Ok, vou guardar aqui. Que o avô dele atrasou 1h30. Ao invés de eu casar às 19h, eu entrei na igreja às 20h30 esperando o avô dele chegar. E eu fiz questão de esperar, porque afinal de contas ele já era velhinho. E que bom que a gente esperou, porque ele faleceu 2 meses depois do casamento. Uau! O casamento foi lindo, a festa foi linda, a lua de mel foi maravilhosa e nós também havíamos nos guardado. Embora essa escolha foi muito mais minha do que dele, porque se dependesse dele já teria acontecido muito antes. Ele se dizia virgem e eu tinha muito medo das pessoas dizerem que a culpa dele cair antes do casamento era minha, que havia vindo do mundo. Então eu segurei as pontas até o dia do casamento. Após o lua de mel acabar, começamos a nossa rotina de um casal normal, com uma casinha nova, tudo arrumadinho. Estava com 21 anos nesse momento. Até que começaram os primeiros problemas, e ela põe 3 pontos de exclamação.
Toda vez que sentávamos na mesa para comer, ele reclamava do barulho da minha boca e eu começava a chorar. Ele levantava e ia comer sozinha no sofá. Ele também sempre usava uma piadinha dizendo: se um dia você engordar, a porta da rua é serventia da casa. Eu não gosto de mulher gorda. Os elogios diminuíram e as depreciações aumentaram e eu ouvia frases como: você está um sonho, tem até recheio saindo para fora. Mastiga de boca fechada, você parece um cavalo comendo. Olha, a minha bunda é mais bonita que a sua. Você tem sorte de ter casado com um homem como eu mereço um troféu. Ai, gente, eita que dá dó. E ao passar dos anos, que foram 11 anos, as depreciações começaram a aumentar e os elogios eram quase que inexistentes. Nas datas comemorativas, sempre eu tinha que pensar o que iríamos fazer e ele nunca fazia uma surpresa, embora eu esperasse muito. Aquele caderno que a gente tinha desde quando ele estava viajando para outro país, que no início a gente escrevia muito nele, principalmente no início do casamento, começou a ficar mais espaçado e geralmente a gente escrevia naquele caderno uma vez ao ano. Após 2 anos de casamento, eu quis engravidar com um incentivo gigantesco da minha sogra, que queria ser vó de qualquer jeito. Ele não queria, mas acabei dando um jeitinho, parei de tomar a medicação e não demorou 15 dias e eu engravidei. Para a família dele e para a minha família foi um momento de muita alegria, pois embora brigávamos muito, eu achava que com o passar do tempo, ele sendo pai, ele amadureceria. Ai, 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 leve engano, para não dizer pesado engano. Olha aqui, parou de tomar remédio escondido, né? Ele não queria ter tido filho, você foi fazer com as suas próprias mãos e tudo bem, né? Tudo é um aprendizado. Eu conheci uma narcisista que fez isso. Ela fingia que tomava remédio, jogava o remédio fora e engravidou. Aí quando ela engravidou, o cara viu logo que era golpe e ele quase se separou dela, mas ela conseguiu reverter a situação e depois, coitado, só Deus na causa. Coitada dela, né, que a alma é perdida, mas ele sofreu ali, viu? Não só no emocional, como também no bolso dele. E agora vamos para o capítulo 9. Meu milagre nasceu. Meu milagre nasceu com 7 meses de gestação. Quase morremos no parto. Tive pré-eclâmpsia. Ficamos na UTI, mas para a glória de Deus, hoje ele está com 18 anos, saudável, educado, inteligente, sem nenhuma sequela. Glória a Deus. E ela põe entre aspas: não vou me apegar nessa parte da história para não ficar mais longa ainda. Ok. Mas as ofensas a mim também se tornaram frequentes ao meu filho, pois exigia dele que fosse uma criança perfeita. E meu menino lindo nasceu igual a mim. Falante, desastrado, e isso irritava o pai dele muito. Então, para me ferir, ele batia no meu filho sem motivos justos, principalmente na mesa durante uma refeição. E isso me matava e eu comecei a ter abuso reativo. Uau! Que relato é esse, hein? Agora capítulo 10. Foram anos de ofensas e depreciações. Apenas uma vez ele se atreveu a me dar um tapa. Meu filho tinha 5 meses. E sabe por quê? Porque a mãe dele sonhou. Aí ela colocou um negócio aqui que eu vou tentar adivinhar o que é, porque tem uma palavra que tá escrito assim: porque a mãe dele sonhou que eu triangular ele. Será que é eu traía ele? Acho que tem mais sentido falar isso, né? Mas enfim, vou colocar isso aí. A mãe dele sonhou que eu traía ele. E ele levou isso como uma revelação e veio me bater. Ele deu o tapa e eu dei outro mais forte em seguida e disse: se der outro, dê para matar, porque se não me matar, eu que te mato. Ai, ai, ai. E ela põe entre parênteses: eu não mato nenhuma formiga. Mas queria me posicionar e deu certo. Porém, as agressões verbais com diminuição da minha autoestima só aumentavam. E eu senti o desejo de me tornar uma profissional na área da beleza. E quando fui falar com ele a respeito, a resposta foi: você vai matar suas clientes, você é muito desastrada. Estou na profissão há 17 anos. E ela diz: já pensou se eu deixasse as palavras dele me paralisar? Exatamente, ela disse: não deixei. Mesmo contra a vontade dele, estudei e exerço até hoje a minha profissão com muita excelência e sempre fui destaque por onde passei. Glória a Deus. Queria deixar relatado aqui também que não usava batom, pois ele dizia que a minha boca era feia. Alguns anos depois comecei a vender cosméticos e maquiagem de uma marca americana renomada no Brasil e aprendi a me maquiar. E para minha surpresa, o dia que postei uma foto com o batom que ele dizia que eu ficava feia,
Eu chorei de ler os comentários e descobri ali que ele mentia. Ai, foram elogios, glória a Deus. E ela põe em letra maiúscula assim, invejoso, é isso mesmo, invejoso. E ela completa, hoje eu amo a minha boca e outras partes do meu corpo que já foram muito depreciados, mas foi um processo longo e doloroso de cura. Quanto mais eu me destacava na área profissional e ganhava mais dinheiro, mais ele me humilhava para se sentir superior a mim, mesmo eu deixando claro que o crescimento era nosso. É desse jeito. Ele ganhava menos financeiramente, mas também nunca quis estudar, então era óbvio que isso acontecesse. Ao invés dele enxergar como uma prosperidade em família, ele via como um duelo de quem era melhor que ele. É isso aí, competição, é o ego. E após 11 anos tentando fazer dar certo, o amor foi minando a cada ofensa. As piores delas no último ano de tentativa foi: um dia ele estava brigando com meu filho de 8 anos, pareciam duas crianças, e eu disse irritada, tenho vontade de sumir. E aí ela põe entre parênteses, que mãe nunca disse isso? E ele respondeu, some, deixando a parte de baixo pra mim tá ótimo. Ele se referia às minhas partes íntimas. Ai meu Deus, e outra vez ele disse, você me ama? E eu respondi que não, e ele disse, deixa eu te reconquistar, e eu disse sim. E ele respondeu, só não me troca por outro ou outra. E ela diz, nesse momento ele olhou para a sala de estética onde eu atendia minhas clientes. Meu Deus, enfim, eram sempre ofensas nesse nível. A maldade, a malícia tá na mente deles, né? Não suportei mais e fui embora para a casa da minha mãe com o meu filho e contei para ela tudo o que acontecia desde o tapa há anos atrás e ela disse, ele nunca mais te tira daqui, pois ele te conheceu na igreja e não em um prostíbulo. Gostei de ver. Ela repetiu isso para ele quando ele foi tentar uma reconciliação. Na tentativa de me fazer voltar, apareceu com uma caixa de chocolate da Ferrero Rocher. Mesmo sendo meu chocolate predileto, nunca havia me dado em 11 anos de casamento. Ah, eles deixam pro final, para quando for preciso. Para manipular. Tentou ser romântico, mas eu já não sentia mais nada, a não ser nojo. E pena, né? Deus me livre. E ela fala, 15 dias depois tentando, viu que eu não queria mais e lançou várias maldições na minha vida. Foi ao juiz e tentou pagar o mínimo de pensão e se mostrou bem pior do que eu já imaginava. Não vou falar mais sobre ele devido ao tamanho do relato. Ok, o principal você já falou, né? E nem vale a pena o estresse. Agora vamos pro capítulo 11. Adivinha quem apareceu? Ai, 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 o lá que tirou tua virgindade, o meio metro. E ela diz, sim, o beija-flor voltou e logo vocês entenderão o porquê desse nome. O garoto que tirou minha pureza. Tentou me tirar da igreja que eu me converti, esfregou a namorada santa na minha cara. Sim, ele apareceu, ela diz. Pois morava na mesma vila que minha mãe, lembra? Lembro. Na verdade, nas redes sociais ele havia aparecido uns 2 anos antes e preciso relatar isso para dar contexto nesse reencontro trágico que quase custou a minha vida. Meu pai do céu. E quando começou o Facebook em meados de 2011, 2012, um dia apareceu assim pra mim, pessoas que você talvez conheça. E apareceu o beija-flor. Eu, bem curiosa, após anos sem vê-lo, resolvi adicionar por curiosidade, mas como sabia que era casado, eu também adicionei a esposa. Ai meu Deus. E nisso havia passado uns 15 anos desde o abandono. Ele não me aceitou e ela também não. Ai, ai, ai. Até aí, ok. Pois era só curiosidade mesmo. Dias depois, ele me mandou uma mensagem no direct do Facebook me dizendo: oi, Nani. Meu apelido, pode me chamar assim, ela disse. E ele diz: eu queria me desculpar com você e dizer que não pude te aceitar, pois a minha mulher não deixou. É o convite no Facebook. E eu disse, imagina, fique em paz, só adicionei por curiosidade, você não me deve explicações. E ele disse, preciso te contar que ela não deixou, pois após casarmos eu descobri que ela não era virgem. E ela ainda me confessou um aborto de um ex-namorado e nesse momento eu disse a ela, ai meu Deus, maldito dia em que larguei o amor da minha vida pra ficar com você. E ela diz entre parênteses, contou ele, tudo ladainha pra te conquistar de volta, você caiu. Não, mesmo aqui você contando, você ainda acha que ele falou a verdade. Meu pai do céu, eles manipulam 24 horas por dia. Eles mentem, são filho do pai da mentira.
Ai, senhor, e ela diz, ele justificou que a mãe dele disse que naquela época proibiu ele de namorar comigo, pois na cabeça dela eu era aquela menina de 12 anos sem juízo e que ela fez gosto que ele namorasse com essa menina que dizia ser virgem. Então ele casou com a fulana lá que te trocou. Meu pai do céu. E por isso ele assumiu um relacionamento forçado com ela, tadinho, ele foi obrigado a casar com a moça, mas que nunca amou e que ela sabia que ele me amava e blá, 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 narcisista mesmo. Ninguém merece. E disse também, eu sei tudo da sua vida, até a hora que entrou na igreja para casar, foi às 20h30. E eu disse, como você sabe? E ele disse, eu estava lá. Ah, não. Eu sei tudo sobre você, tenho 2 amigos que são da sua igreja e me contam tudo ao seu respeito, pois falo que sou um amigo seu de longa data e também tive um perfil falso no Orkut para saber tudo sobre você. Ai, gente, sabe por quê? Porque eles sabem da carência que habita em nós, habitava, né? Tá repreendido, hoje estamos curadas. Então eles vêm dando algo para suprir a carência e é assim, fazendo você sentir amada, especial. Olha, eu nunca te esqueci. Pronto. Você vê que a maioria você nem atração física tinha. Com esse aqui você diz que foi aquela coisa fervorosa, né? Que era uma loucura, aquela paixonite. Meu Deus, o ser continua lá investindo em você e você caindo. Ele sabia exatamente como encher, né? Na lábia. Aí ela diz, continuo casado, meu filho é um adolescente rebelde, peço que não bloqueie, pois de tempos em tempos preciso saber como você está. Ai, meu Deus, e meu perfil apareceu para você? Pois eu pesquiso seu perfil todos os dias e às vezes faço jejum para ficar um tempo sem. Hoje sou pastor de uma igreja e isso é a única coisa que une o meu casamento. Ai, eu não me aguento, eu vou chamar a bandeiraça. Essa é demais, não dá, é uma coisa, esse aqui é forte, hein, na manipulação. Bom, contou coisas da nossa adolescência que eu nem lembrava mais, e eu disse, ok, você não precisava falar tudo isso, mas hoje somos adultos casados, cristãos, e não vou te bloquear se você não me incomodar. E assim ele fez, passou esses 2 anos provavelmente me stalkeando, mas de verdade naquele tempo não mexeu comigo, até porque ele era muito diferente de antes e eu ainda era apaixonada pelo meu marido. Voltando para a parte após a separação, tá? Deixa eu falar um negócio aqui antes. Para e pensa comigo, gente, vocês, mulheres que estão aqui agora. Imagina, o cara agora é casado e ele faz todas essas declarações de amor para você, que também é casado. O que ele mostra? Que ele tá ainda pior do que ele já era antes, lá atrás. Imagina, se ele faz isso com a esposa, ele não vai fazer com você depois? Não dá pra confiar, não dá, o cara é um traste das trevas mesmo. E ela continua, com 15 dias que eu estava na minha mãe, falando agora da separação do que ela se casou, né, o filho do pastor. Aquele que não queria saber dela, disse que a última da igreja seria ela, que ele pensaria um dia em ficar. De repente, algo mudou. E ele agora casou. Eu creio que ele deve ter pensado, meu, tô velho, eu sou o mais velho da família, não casei, eu preciso passar o papel de perfeição, né? Esses normalmente até gostam do negócio lá do outro lado, viu? Vamos ver aqui o que deu a história. Mas pelo que eu entendi, foram 11 anos, você cansou da palhaçada narcisista, foi pra sua mãe e de lá você não saiu mais, né? Até então aqui no relato. Pronto, com 15 dias que eu estava na minha mãe, ele me mandou uma mensagem no WhatsApp. E ela põe entre parênteses, pegou o meu número no meu Instagram profissional e me perguntou, oi Nani, fiquei sabendo que você se separou, é verdade? E eu disse, oxe, como você sabe, beija-flor? E ele respondeu, seu ex-marido me contou, sou cliente dele. E ela põe entre parênteses, meu marido tinha uma loja de demolição. Fiquei chocada, ela põe chocada. E ela fala, depois descobri que ele virou cliente propositadamente. Propositalmente. Para saber sobre nosso casamento e que na separação meu ex se aconselhou com ele. Ai meu Deus, dá pra acreditar? Ela pergunta. Hoje sei que é do modo operante do narcisista. Meu Deus, é doente esse cara, louco, hein? Porque pra ele você sempre vai ser dele. Agora eu vou te falar, tem uns que são obsessivos, obcecados mesmo, né? E espera um momento e devia estar orando contra. Desse aí deve ser das trevas, devia orar contra, pra você separar mesmo.
É, isso existe. E ele lá casado com a da saia que bate no chão, né? Por causa que a mãe obrigou ele. Ai, tadinho. Só Deus na causa. Meu, que história é essa? E ela conta. Daí eu contei um pouco da minha versão da separação. E ela põe entre parênteses, eu estava bem vulnerável. É o melhor momento para eles voltarem. E ele disse, pois é, que coincidência. A minha mulher me traiu e eu também estou em processo de separação. Só não saí de casa ainda, pois o meu filho é suicida e vive se cortando. Por que será, né? Com um pai desse? Senhor, e ainda usando agora o filho como a desculpa por ele não ter saído ainda de casa. Mentira, devia estar casado ainda, estava nada separado. E ela continua, mas vejo isso como uma oportunidade de não te perder pela terceira vez. E eu disse, vai viver sua vida, cuidar do seu filho e perdoar sua mulher, pois você é pastor. Ai, Senhor, e ele disse, já entreguei meu cargo, a minha família já sabe da traição e a minha irmã está ao meu favor. Se você quiser, posso pedir para minha irmã confirmar para você que estou contando a verdade sobre a minha vida. É a macacaiada voadora, né? Os fãs-clubes narcisistas. Foram horas de conversas e a cada frase eu ia ficando mais mexida e ele sabia exatamente como fazer a história parecer uma simples coincidência. Ele disse, podemos ser amigos? Posso te enviar mensagens às vezes para saber como você está? E eu tonta respondi, sim. E aí todo santo dia, enquanto o meu ex me amaldiçoava com palavras, ele me mandava mensagens fofinhas e atenciosa, me perguntando como que eu estava e se eu precisava de algo. Satanás disfarçando de anjo. Nesse meio tempo, a irmã dele se aproximou de mim, começou a me seguir e confirmou a versão dele de estar separada após uma traição. Pronto, agora ela vai para o capítulo 12. E ela diz, caí pela terceira vez em suas garras. Ok. Um dia ele me convidou para um café e eu fui. Local público e seguro. E ela põe kkkk. Juro que eu achava ele feio até aquele momento em que o olhar penetrante dele aos 12 anos encontrou o meu olhar. O cheiro do perfume dele estava no meu nariz como um encantamento. E ela põe, olha, ela põe aqui o demônio que eu falei. Demônio basilisco. Estudei sobre isso há pouco tempo. Isso mesmo. Olha aí, lá no começo eu já tinha percebido. E eu fiquei hipnotizada naquele café e todo aquele amor da adolescência voltou com os 2 pés no meu peito. Não aconteceu nada, apenas um abraço e um até logo. E nesse meio tempo descobri uma hérnia de disco e tive que operar às pressas. E quem foi no hospital me ver? Meu ex? Ela diz, não! Ele, o beija-flor, com um coração de pelúcia escrito, eu te amo. Meu Deus do céu, esse é de matar. E ela completa, além de levar suco, lanche, pois eu não conseguia comer a comida do hospital. A irmã dele também foi com ele e a história parecia realmente como um conto de fadas. Até que após alguns encontros, para apenas conversar, ele tentou me beijar e no dia gritei e mandei ele embora. Mas depois disso fiquei enlouquecendo, esperando o dia do enlouquecida esperando o dia do próximo café e nesse dia eu que o beijei. Parecia aquela adolescente apaixonada, o beijo era incrivelmente perfeito. Eu parecia aquela adolescente apaixonada, o beijo era incrivelmente perfeito e nesse dia ficamos dentro do carro beijando até a boca doer. E ela põe entre parênteses, mas nada além disso aconteceu. Eu sempre perguntando sobre o fim do casamento e ele dizia, calma, Nani, está tudo se encaminhando, já estamos em casas separadas, mas no mesmo quintal. Só não posso abandonar o meu filho do nada e te assumir, pois a minha mãe disse que se eu sair e ele cometer uma loucura, a culpa é minha. Gente, e aí ela põe entre parênteses, a mãe dele nesse momento já sabia de tudo. E ele sempre dizia que as coisas aconteceriam e que nada nos separaria. E daí começou o love bombing pesado. Ele mexia muito com os meus sentidos, paladar, olfato, visão e audição. E ela faz uma pergunta, como? Gente, isso aqui é revelador. Isso aqui é revelador. E já aconteceu comigo em relação ao perfume, tá? Muitos usam músicas. Olha o que ela vai falar aqui. Ele usava muito os meus sentidos para te viciar. Paladar, olfato, visão e audição. Como? E ela explica. Usava sempre a mesma bala em nossos encontros.
mesmo perfume que ficava no porta-luva do carro, músicas que me mandava no WhatsApp, deixava tocando no carro, muito sertanejo e músicas antigas, e sempre me olhava nos olhos como se entrasse dentro de mim. Sabe por que eu chamo ele de beija-flor? Não, quero saber, vocês querem saber? Ela diz, tem uma música do Henrique Juliano que tem esse nome, é um trecho que diz assim: ai que saudade de um beija-flor que me beijou, depois voou para longe demais, para longe de nós, saudade de um beija-flor, lembrança de um antigo amor, e o dia amanheceu tão lindo e eu durmo e acordo sorrindo. Ai meu Deus do céu, é demais, né? Eles fazem isso mesmo, gente, isso aqui é revelador. Ele dizia que essa música era nossa e sua foto no perfil de WhatsApp era um beija-flor. Meu Deus do céu, o cara vai além, hein? Meu Deus, imagina quantas mulheres já não caiu nessa lábia desse cara. É, um passarinho, beija-flor, vai pra bem longe de mim. E não volta mais encosto, porque já é terceira vez. Tomara que não volte mais, né? Pelo amor de Deus. E ela disse, hoje, após quase 10 anos, eu ouvir essa música em algum lugar que vou, essa e outras, eu tenho gatilhos de ansiedade e tenho que sair do lugar na mesma hora. Deus vai te curar disso, em nome de Jesus. Enfim, após alguns encontros no carro, pois não podíamos assumir nada em público, começou a esquentar, mão aqui, mão lá, e daí ele sempre dizia, se cometermos o ato em si, antes de estarmos 100% livres um para o outro, assinaremos um cheque para Satanás. Ai, mas é o que ele mais queria, eita! E ele sabe muito bem, né? Enfim, sempre me atiçava e depois dizia isso. E um dia eu já estava com raiva e disse, vamos finalizar isso logo. Meu Deus do céu! E nem preciso dizer, né, que já estava desviada do jeito que o capiroto gosta. Meu Deus do céu, você é muito... Meu Deus do céu. O jeito que ela escreve aqui, você é divertida, mas olha, isso aqui não é brinquedo não. Era só o que ele queria para me culpar depois, e daí ele me levou para um motel para finalizarmos o que tínhamos começado, mas posso falar, não foi bom. Ele parecia aquele menino de 12 anos inexperiente, só que a sensação de estar com ele e o beijo encantador me prendia a ele. Além de que, como todo narcisista, ele me tirava altas gargalhadas. Eles são divertidos no início. Nem todos, mas muitos são. Já tive vários assim. E ela continua e disse ele assim: assinamos o cheque, agora as suas digitais estão para sempre em mim e as minhas em você. Tá repreendido, capiroto. Daí ele começou a mudar a história, dizendo que a mulher dele não era tão ruim assim e que meu ex também não. E que nós éramos tão errados quanto eles. Olha aí. E ela fala e blá blá blá. Era love bombing misturado com culpa, acusações, inseguranças. E daí ele disse, vou comprar um terreno e construir. E depois disso nos assumimos. Comprou e começou a construir, a me mandar vídeos dele trabalhando na casa e eu toda feliz. Do nada disse que ia vender a casa e comprar uma pronta. Meu Deus, e ela fala, ele vendeu, comprou outra. Vendeu, comprou outra. E ela diz, lá na vila onde morávamos e crescemos. E quando comprou a outra, inventou uma briga comigo por causa de um amigo meu do Facebook que ele morria de ciúmes e ficou dias sem falar comigo. Quando voltou a falar, me mandou fotos de casa dizendo, era para ser nossa se você não estragasse tudo. Ai, ai, ai. Eu mais que depressa, sabendo mais ou menos onde era a casa, fui até lá atrás dele e ele ficou apavorado e disse, já estou morando aqui sozinho, mas volta só à noite, pois se alguém te ver aqui, vai dizer que larguei a minha mulher por sua causa e que éramos amantes. Ah, mas e aí, não é a verdade, ô salafrário? Sei lá como é que fala essa palavra, ô infeliz. Quer passar a imagem de perfeito? Não separou é nada. E eu, tonta, fui embora e voltei à noite para conversar e fazer as pazes. Quando cheguei lá, ele me mostrou que não tinha nada dela lá. A casa era... ele teve o tempo para tirar tudo da casa, né? A casa era só dele e que era para ser nossa se eu não tivesse feito o que fiz. E ela explica, né, que foi seguir o meu amigo no Facebook. E no quarto dos fundos, que ele dizia ser do filho dele, quando fosse visitar, vi que tinham monitores de câmeras e ele disse que era para a segurança da casa.
Ficamos juntos, mas foi rápido, sem graça, e logo ele disse, vai embora para não dar o que falar. Ainda te mando embora. E eu tonta acreditei que aquela casa seria a nossa. Dias depois ele disse, meu filho piorou, vou ter que voltar para o quintal da minha ex. Mas vou vender essa casa e comprar uma no litoral. Assim que meu filho ficar bem, eu e você vamos embora para longe de tudo e de todos. E só assim seremos felizes novamente. Meu Deus, as promessas que nunca se cumprem. Os meses foram passando, esse rolo todo durou mais de 1 ano entre encontros. E nem dá para acreditar que fui enrolada tanto tempo, é verdade. E um dia eu acordei disposta a colocar ele contra a parede. E nesse meio tempo eu já estava divorciada já no papel. Ela diz, lembrando que nesse tempo todo ele me monitorava o tempo todo, passava todos os dias na frente da casa da minha mãe para ver se o meu carro estava na garagem. E se não estivesse, ele já mandava mensagem perguntando, onde você está? Além do controle das minhas redes sociais, se aumentasse um seguidor, ele descobria quem era e me perguntava quem é. Meu Deus, ninguém aguenta um desse, hein? Meu pai do céu. E aí, quando eu dizia, vou sair com uma amiga, ele dizia, eu quero ir nesse lugar com você um dia, não vai sem mim. E mandava emoji de lágrimas e me convencia a desistir, além de controlar as minhas roupas e até tamanho da lingerie. Mas tudo parecia soar como um cuidado e zelo. Meu Deus do céu. E aí ela acrescenta aqui uma parte falando, ainda no capítulo 12. Quero mencionar também que ele sempre dizia nos momentos de intimidade, tenho tanto medo de perder você, que quando casamos vou te amarrar no pé da cama. Tá repreendido, ficou louco. Espero que você não tenha casado com ele, hein? Eu achava lindo ele falar isso. A única vez que chamei ele de psicopata foi porque ele desconfiou do meu amigo que ia me visitar no hospital quando internei para a cirurgia. E a irmã dele me contou que ele passou o dia na rua do meu amigo. Passou o dia na rua desse meu amigo para ver se ele ia no hospital me visitar. E nesse dia senti medo, pois ele andava armado. E quando eu o chamei de psicopata pelo telefone, foi a única vez que eu ouvi ele chorar. Ficou muito ofendido. E será que foi fingimento? Você ainda tem dúvidas? Meu Deus do céu, é lógico. Qual que é a melhor forma dele fingir que ele não é e de fazer ainda o vítima, coitadinho, ser capaz de ir lá e falar, me perdoa, você não é psicopata não, você é o amor da minha vida. Lógico que ele fingiu, gente. Ela ainda pergunta. Mas aqui tudo bem, Deus está te dando confirmação. É isso, olha, esse relato aqui vai impactar muita gente poderosamente, viu? E ela vai agora para o último capítulo, eu creio que esse é o último. Agora é capítulo 13, ela diz, foi o dia que pressionei ele. Eu pressionei ele e disse, resolve isso logo, a casa no litoral já está disponível e eu já estou divorciada oficialmente e não tenho mais paciência de esperar. E sabe o que ele respondeu? Nani, eu não tenho como abandonar o meu filho agora, vai ser feliz. E ela, quê? Estou te esperando mais de 1 ano e você me diz isso. E ele disse, assinamos o cheque, fizemos errado e agora temos consequências. Não posso te fazer feliz fazendo meu filho infeliz e não posso ir embora e deixar ele aqui. Tudo de caso pensado, ele já sabia que nada disso ia acontecer, ele queria te destruir por completo. Nesse tempo, meu filho tinha 9 anos e nos nossos planos mentirosos, ele iria junto com a gente. O meu chão abriu e entrei em contato com a irmã dele, que nesse momento também já estava contra mim, pois ele havia dito para ela que eu estava de conversa com meu amigo do Facebook. E ela chegou a me dizer, você não presta igual a ex dele. Meu Deus do céu. E ela disse sim. Ela se virou contra mim e só descobri tempos depois, mais tarde, que era um combinado entre eles para ele conseguir terminar comigo. Olha isso. Um pior que o outro, né? Mas é livramento. E ela fala, fiquei péssima, chorei, tive sensação de morte e pela 3ª vez fui abandonada por ele. Ele me proibiu de procurá-lo ou qualquer pessoa da família dele e disse que nosso amor era muito melhor quando estava apenas nos sonhos dele, pois ali não precisava ter sacrifício nem prejuízo, que fomos longe demais e que precisávamos aceitar que aquela história não tinha como acabar bem. E eu perguntei, você voltou para sua ex? Ele respondeu, não te devo satisfação. Olha, bonitinho, cadê o carinhoso, amoroso? E eu percebi que ali tudo não passou de mentiras e manipulação, mas também não sabia até onde a ex atual dele sabia da história.
Ele me deu tratamento de silêncio e não respondia minhas mensagens, porém sempre colocava status falando de saudade, com trechos das músicas que ele me mandava e eu tentava falar com ele. A resposta era: me deixa em paz. Eu te amo, mas foi um erro ficarmos juntos. Deixa eu com a minha infelicidade aqui. Menina do céu, esses status dele aí, ele devia ser beija-flor de um monte por aí. E ele devia mandar as músicas igual para todas. Então, quando ele punha isso de status, já era para mexer com o emocional de todos vocês. Todas vocês. E ela fala, foram várias tentativas frustradas, até que um dia eu, indignada, baixei o Tinder e foi um caminho quase sem volta, pois fiquei viciada como uma boa dependente emocional de todos os caras que eu conhecia. Foram muitos, ela diz. Que triste. De novo o que aconteceu lá atrás, né? Quando ele percebeu meu distanciamento e indiferença, começou a me procurar novamente, só que dessa vez deixando bem claro que me queria como amante. E ela fala, que triste, Cris, e ela põe lágrimas. E eu o provocava dizendo que eu já tinha conhecido outras pessoas e que ele não significava nada e que eu queria que ele morresse. Olha aí, já ficou com um sentimento, né, de raiva, de amargura e tá repreendido. Quanto mais eu o humilhava, mais ele me perseguia. Parece que ele gostava daquilo e da sensação de conquista novamente. Só que eu não o deixei voltar. Porém, nesse tempo, saí com inúmeras pessoas. E ela põe entre parênteses, não quero citar aqui quantos, pois tenho vergonha. Mas de certa forma me ajudou a me afastar dele. E nesse meio tempo, eu vim passear no estado que moro hoje e me apaixonei por aqui. Pois é considerado o melhor estado para se viver. Rico em vegetação, praia, educação e cultura. E mesmo distante da igreja, ela põe entre parênteses, mas não de Deus, pois ele nunca me abandonou, eu decidi vir embora para cá e pedir confirmação para Deus através de um pastor amigo meu, e a resposta de Deus foi sim, glória a Deus. Eu sabia que a única forma de sair de lá e ficar longe dele era essa, pois eu sabia que mais cedo ou mais tarde ele me convenceria a ficar com ele e eu não iria resistir e me tornaria uma amante. Tá repreendido. E ela fala, minha dependência era muito forte e de tempos em tempos sentia saudades daquela história que nunca aconteceu como eu sonhei. Sentia saudades das migalhas de amor. Então juntei dinheiro para sobreviver os 3 primeiros meses aqui, enchi meu carro de roupas e vim embora. Ele só soube quando meu status no Facebook mudou de cidade 2 dias depois e lógico que me enviou mensagem me perguntando por que fiz isso com ele, com nós, com o futuro que eu não tive paciência de esperar. Ah não, a culpa é sua de novo. Não deu certo porque você não teve paciência de esperar. Como assim, gente? Isso é loucura já, né? O cara fala na sua cara, vai viver sua vida, me deixa em paz, não me procura mais, nem minha família. Ainda falando que assinou lá o cheque pro Satanás. Ele já é o próprio Satanás, né? E você, graças a Deus, se firmou em Deus, né? Eu espero. E ela fala, fui grossa com ele e ofendi bastante, dizendo que eu já havia conhecido pessoas mais interessantes que ele. Porque você tava com a ferida, né? Ferida do abandono, da rejeição, do ego. E ela colocou entre parênteses, eu estava no abuso reativo. Realmente, chegando aqui, conheci mais pessoas no Tinder. Perigo isso, gente. Tá cheio de narcisista ali. É um antro de narcisista nesse lugar. Vocês não precisam disso, gente. Sai disso se vocês tiverem, por favor. Se deu valor. Sim, tem casos de pessoas que se conheceram nesses aplicativos e deu certo e casaram. Ok, mas a maioria não é isso que acontece. A carência ainda tá aí, então, sabe, entregar para Deus, esperar no Senhor, porque é Ele que vai trazer. Cuide de você, do seu jardim que vem, as borboletas virão. Enquanto você estiver procurando e estiver assim, ó, né, atrás, buscando, fazendo por você, só vai vir traste, só vai vir narcisista. E me feri muito, ela diz, me frustrei, me decepcionei e não indico esse aplicativo para ninguém. Glória a Deus, ó a confirmação. Essa parte eu nem tinha lido ainda, viu? E ela vai, mas Deus, em sua infinita misericórdia, me apresentou meu marido nesse aplicativo, ó. Daria mais 10 páginas para falar dele, que é uma bênção para mim. Ai, glória a Deus que veio. Nem terapia você passou? Porque, olha, eu vou te falar, é um processo, hein?
E ela continua, já tá no fim. Sem ser cristão, mas ouvindo a minha história, me ajudou a voltar para a igreja e foi comigo. Já estamos juntos há 7 anos e 5 anos casados. Cris, ele continuou vendo todos os meus stories e eu bloqueava e ele criava um perfil novo até que cansei e deixei. Ele veio até no meu casamento. Ah, não. Até que depois de 3 anos aqui, a mulher dele me procurou nas redes sociais para ouvir a minha versão da história, pois ele dizia para ela que só chegamos a cogitar ficar juntos, mas nunca ficamos. Olha a triangulação, né? Tentando destruir o teu psicológico e o dela também agora, e as duas lá disputando o toquinho de meio metro. Aí ela fala, contei tudo, pedi perdão, chorei muito e ela disse, não tenho que te perdoar, pois você é uma vítima assim como eu. Olha, assim como eu que sou prisioneira nesse casamento. Uhum. Ela me ligou e na ligação acho que o celular dela estava clonado porque ele veio ao encontro dela no meio da nossa conversa e só ouvi quando ela me disse, ele está aqui. E ela disse para ele, sabe com quem estou na ligação? Com a Nani. E ouvi ele dizer assim, quer acabar com o meu casamento igual acabou com o seu, Nani? Olha, aí caiu a ficha total da farsa de toda a mentira de Satanás através dele. Encerrei a ligação e nunca mais nos falamos. E nunca mais a esposa me procurou também. Mas eu contei toda a história para ela e a única frase que ela me disse foi, ele não conseguiu ser feliz com você e faz da minha vida um inferno. E Cris, a minha história com ele iniciou com 12 anos. Depois ele voltou aos 16 e por último aos 34, foram mais de 20 anos. Uau! E sabe por quê? Porque ainda tinham ali portas abertas para ele voltar. Você ainda estava carente. E aí, você não falou essa parte, mas eu creio que você passou pelo processo de cura e libertação. E hoje você não tem mais essas carências, porque senão eu já ia ficar de olho no teu marido atual. Deus me livre, gente, eu não vou nem trazer isso aqui, porque eu não quero que você fique a pulga atrás da orelha, tá? Mas enfim, hoje ela diz, hoje estou com 43 anos, meu filho tem 18 e mora comigo, meu marido sabe de toda a história. Hoje, do pouco que sei, ele voltou a ser pastor e estão juntos vivendo a vida de mentira e engano. O filho deles é usuário de drogas e não convive com eles. Eu vivo em paz, estou firme na igreja, voltei para os louvores, sou líder da GC de mulheres. Há 1 ano me tornei psicanalista cristã e ajudo mulheres com dependência emocional. Que legal! Uau! Eu tenho a equipe das terapeutas, né? Também curso cristão, não sei se você já está sabendo do meu curso, eu creio que sim. E eu também sou psicanalista e também coach cristã internacional. Mas nada disso vale sem a experiência e sem o propósito maior de Deus na nossa vida, né? Porque tudo ele transforma em bênção e todas essas dores, todos esses traumas que a gente passou, com certeza hoje está fazendo a diferença na vida de outras pessoas que Deus está despertando também. E é muito gratificante, né? Muito feliz de saber que você também é uma de nós aqui, escolhida do Senhor para ajudar pessoas na saúde mental. E ela continua e finaliza, Cris, foi através do seu canal há 2 anos que descobri que ele era um narcisista, que ele é um narcisista. Não só ele, mas meu ex-marido e algumas amigas, meu pai e irmã. Olha, me doeu muito, mas estou curada. Estou me poupando de dar mais detalhes, pois já estou na página 31. Pois se eu fosse contar mais coisas que aconteceram, daria um livro, e vai dar, ela falou. Um dia quero ver essa história em um livro para a glória de Deus. E Cris, obrigada por abrir meus olhos, por ser instrumento de cura na minha vida. Que linda! E Jesus me perdoou, me limpou, me deu uma família e hoje sou liberta para a glória de Deus. E ela agradece, obrigada, e põe 3 coraçõezinhos. Eu que agradeço, linda! Você escreve muito bem, eu amei, mas olha, eu vou falar para você e para vocês que estão aqui. O nosso Deus, ele é poderoso e o inimigo, ele brinca, ele vem. Enquanto as feridas não forem curadas, cicatrizadas, ele vai ter como entrar. E olha, foi aí vários anos da sua vida, 20 anos entre idas e vindas. E todas as vezes ele tentou te destruir, mas não conseguiu. E no final, Deus trouxe uma pessoa de verdade para te amar, né? Mas você já se amava. Esse é o segredo. Primeiro você aprende a se amar, entende seu valor em Deus.
a sua identidade espiritual, que é o trabalho que a gente faz no Ministério Despertar da Consciência. No clube, a gente está fortalecendo isso também, tudo isso, porque sim, são anos, é um processo. Não é assim da noite para o dia. Mas tudo bem, porque tudo isso que você está superando ou já superou, você vai ajudar outras pessoas também a superar. E nada como você viver na pele isso e ter a revelação de Deus, porque eu falo que Deus revela para nos libertar e para quem Ele revela é porque Ele tem um propósito para usar você aí nessa área. É isso, gente. Nossa, muito obrigada mesmo. Você é muito linda e especial. Os detalhes que você deixou aqui foram maravilhosos. Vai fazer toda a diferença na vida de muitas e muitas pessoas que ainda virão assistir e as que já estão aqui assistindo agora. Que Deus continue te abençoando, te guardando, guardando a sua família, seu filho. E esse ser aí tá repreendido em nome de Jesus. E vamos orar por essa mulher aí que tá com ele ainda até hoje, né? Que ela seja liberta também, em nome de Jesus. Nós somos libertos em Cristo Jesus, gente. A gente não nasceu para viver preso, para viver num cativeiro, para viver uma escravidão. Não. É clamar ao Senhor. Imagina, hoje ele é pastor, gente. Por isso que eu falo, é surreal, né? Esses que parecem ser perfeitos são os piores. O inimigo entra, ele se infiltra na igreja, realmente para causar decepção e dor e para a gente sair da presença do Senhor. E glória a Deus que você não se desviou de vez e voltou aos caminhos do Senhor, né? E hoje você segue aí, louvando, adorando e agora também ajudando pessoas que já passaram por isso a serem libertas também. Muito prazer em conhecê-la, embora seja somente por aqui. Deus te abençoe grandemente, como eu já falei, e a todos vocês que estão aqui junto comigo. Compartilhem, deixem seu like, se inscrevam aqui, se você puder e quiser, eu vou ficar muito feliz. Ajudem o canal a crescer. Em breve eu terei novidades aqui, tem muitas coisas que o Senhor está fazendo em nossas vidas e também através de nós. É só manter firme no Senhor, confie no Senhor e persevere até o fim. Pois Deus tem promessas para nossas vidas e elas já estão se cumprindo. Então é se posicionar, eis-me aqui, seja feita a sua vontade, Senhor. E aí você vai ver as coisas darem frutos, prosperarem. A vida abundante que Deus nos prometeu. Aqui temos aflições, passamos por dificuldades, sim, todos passam. Mas a diferença é, com Deus no barco, a tempestade pode vir, mas o barco não vai afundar, jamais. E a garantia da nossa vida eterna ao lado do nosso Criador. E isso não tem palavras. Estamos aqui, né? Esperando o momento que Jesus voltará para nos buscar. E lá não vai ter mais choro, morte, sofrimento, nada disso que existe aqui nesse mundo. Nunca foi assim que Deus desejou para nós, mas assim aconteceu. E nós estamos guardados debaixo das asas do nosso Deus, o Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Então, seja lá o momento que você está, seja lá a dor que você passou, seja lá qual a tua história, seus traumas, as feridas, não desista jamais, porque Deus jamais irá desistir de você. Ele estando em primeiro, não tem como dar errado. E é um processo, então fique firme no Senhor, busque, ore, rasgue seu coração para Ele, fale para Ele tudo o que você tem para falar e espera o Senhor agir, que você verá o que Ele fará. É demais, gente, o amor de Deus nos constrange e Ele cuida dos detalhes, pois Ele nos ama de uma forma que não tem como a gente medir, calcular. E lindo é o que Ele ainda fará. Coisas que não podemos nem imaginar. É isso, gente. Amo vocês em Cristo Jesus. Um beijo enorme no coração. Fiquem com Deus e até o próximo relato. Deus abençoe. Tchau, tchau.